O Banco Central segue subindo os juros no primeiro semestre de 2022. E aí, você acha que isso está certo ou está errado? Nesse novo episódio do Resolve aí, Caio, vamos discutir quais são as implicações do aperto monetário que o Banco Central tem feito no início de 2022 no dia a dia da sua vida. Então, vem comigo para mais um episódio. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre uma situação que está acontecendo há um tempo no Brasil e no primeiro semestre de 2022 tem sido muito discutida, que é o aumento da taxa de juros. O Banco Central segue de forma seguida aumentando os juros e aí muita gente se pergunta, mas por que ele está fazendo isso? A grande resposta é inflação. Cabeça de banqueiro central é assim, eu preciso proteger a moeda. O que é proteger a moeda? É combater a inflação. Agora, como o banqueiro central combate a inflação? Ele vai lá e controla os preços? Graças a Deus não, né? A gente teve alguns episódios disso nos anos 80 e em outras épocas anteriores, em que havia um controle de preço, um congelamento, um tabelamento de preço. Então eu lembro que eu ia com minha mãe no mercado e não tinha produto. Por quê? Porque o congelamento de preços era feito num determinado patamar fora do equilíbrio. Então, eu queria comprar, eu e minha mãe queríamos comprar os produtos naquele preço? Queríamos, porque o preço estava bom. Mas o produtor queria vender naquele preço? Não, porque para ele não fazia sentido. Então, havia crises de desabastecimento. Eu lembro muito bem também, a gente ia no açougue, o açougue estava fechado. Por quê? Porque havia os fiscais do governo para ver se estava todo mundo praticando o preço congelado. O açougue estava fechado e aí tinha uma portinha lateral que o açougueiro vendia a carne no preço mais alto, porque para ele não compensava vender naquele preço. Então, graças a Deus, espero que isso não esteja na cabeça de ninguém hoje, pelo menos aqui no Brasil. Se tiver na cabeça, é só na memória. Então, como é que o Banco Central atua para combater a inflação? Ele precisa atuar indiretamente. Como? Através dos instrumentos de política monetária. O principal instrumento de política monetária é a taxa de juros. Então, o banqueiro central pensa assim: se a inflação está subindo, eu preciso diminuir a oferta de dinheiro na economia. Eu preciso estabelecer uma política monetária contracionista. Como eu faço isso? Subo juros. Porque quando eu subo juros, tudo fica mais caro para o consumidor, o crédito fica mais caro, o crédito para as empresas fica mais caro, então o consumidor tende a consumir menos, o produtor tende a produzir menos, porque o crédito fica mais caro para ele também. Com isso, espera-se que as pessoas consumam menos, se as pessoas consomem menos, os preços tendem a cair. Mas aí vem a grande discussão, por quê? Porque isso pode ser um remédio amargo para a economia. Se nós consumirmos menos e os produtores produzirem menos, o que acontece com o PIB? Tende a cair e o desemprego tende a subir. Por outro lado, se a inflação está sob controle, o que o banqueiro central pensa? Olha, a minha meta principal, meu grande objetivo, que é controlar a inflação, está sendo atingido. Então, eu posso reduzir juros, jogar mais dinheiro na economia, então as pessoas podem consumir mais, porque o crédito está mais barato, as empresas podem se endividar um pouco mais, eventualmente comprar mais máquinas, mais equipamentos, produzirem mais, e aí você tem um círculo virtuoso em que a economia tende a subir. Agora, a grande discussão que começa a se ter no Brasil no primeiro semestre de 2022 é: será que o aumento de juros é realmente eficaz para combater a inflação? Muitos têm falado que não. Por quê? Porque essa inflação que a gente tem visto hoje é uma inflação muito associada à oferta. Então não é que os preços estão necessariamente subindo porque as pessoas estão consumindo mais. Não é não necessariamente. Entende-se que mais provavelmente os preços estão subindo porque a oferta aumentou o preço. Um grande exemplo disso é a gasolina. A gasolina está em preços estratosféricos no Brasil e no mundo inteiro. Então, o preço do combustível aumenta, o combustível tem um efeito nefasto na economia, porque tudo é transporte, né? Para você chega lá no mercado, tá tudo lá na prateleira, por quê? Porque alguém foi lá e transportou aquilo para você. Então, há um aumento em série e a economia realmente vai sofrendo muito. Então, muita gente tem se questionado se o Banco Central deveria aumentar juros. Então, vamos deixar a discussão no ar aqui, vamos ver alguns gráficos que vai ficar mais claro esse entendimento para você. Então, o primeiro gráfico que eu trouxe aqui é o gráfico do IPCA. Quem que é o IPCA? É o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial de inflação no Brasil. É esse que o banqueiro central olha para ver se ele está convergindo para onde? Convergindo para a meta de inflação.
Qual que é a meta de inflação? A meta de inflação é determinada pelo Conselho Monetário Nacional e o Conselho Monetário Nacional fala assim, eu quero que a inflação tenha uma meta de tanto e ele dá uma banda de flutuação para o governo, para o Banco Central poder implementar os instrumentos de política monetária. E claro, o Banco Central não consegue acertar na meta, é muito difícil, mas então tem uma banda para acomodar algum tipo de desvio. Hoje, se a gente vir aqui no nosso gráfico, a gente tem uma meta de inflação de 3,5% e tem 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Quer dizer, a inflação pode ser 3,5 mais 1,5, 5, ou 3,5 menos 1,5, 2. E, obviamente, já é um consenso de mercado que em 2022 dificilmente o Banco Central vai conseguir convergir a inflação para o centro da meta. Mas o que eu queria mostrar para você é que é o seguinte, olha o histórico de como está os preços, né, ou seja, a inflação e a meta para a inflação. A meta para a inflação é essa reta aqui mais grossa. Aqui a gente tem, nesse gráfico aqui, ó, aqui é como está se comportando o IPCA. Então o IPCA aqui de junho de 12 até junho de 15 estava mais ou menos comportado. Depois houve um grande pico aqui de inflação, seguido por anos mais tranquilos, até mais ou menos 2020. Aí veio a pandemia, o Banco Central diminuiu os juros, houve uma série de estímulos monetários para a economia. E o que aconteceu com a inflação? Disparou por conta, em parte, de tanto dinheiro circulando, mas por conta também do aumento da gasolina, a guerra na Ucrânia, mais uma série de outros fatores que levaram a uma inflação sem precedentes no mundo inteiro hoje, tá? Aí, o que mais que eu trouxe aqui? Vamos ver o que o Banco Central, em função dessa inflação, fez com os juros. Então, lembra que a gente falava? Se a inflação sobe, ele sobe juros. Se a inflação desce, ele tende a reduzir juros. Então, vamos ver aqui os dois gráficos comparados para a gente ver qual que é o impacto, ou seja, se de fato houve uma mudança aqui nessa questão aqui, ele foi realmente efetivo nesse cenário. Então, olha aqui, ó, lembra que a gente falou que no começo da nossa série, a inflação estava mais ou menos sob controle aqui, ó. Ela estava mais ou menos sob controle. Então, o que fez o banqueiro central? Manteve aqui a taxa de juros baixa. Quando a Selic, a taxa de inflação começou a subir, o que o banqueiro central fez? Aumentou a taxa de juros. E, de fato, entre 17 e 20, como resultado, muito provavelmente, do aumento de juros, a inflação caiu. Aí, o que ele fez com a meta da Selic? Diminuiu. Diminuiu. Veio a pandemia, ele diminuiu ainda mais e a inflação estourou. Então, de fato, existe sim uma relação entre inflação e taxa de juros. O grande desafio é que a gente não consegue expurgar todos os efeitos em macroeconomia. Então, não é porque subiu 1 ponto percentual a taxa de juros que a inflação caiu 1 ponto percentual. É muito difícil a gente fazer isso, porque a macroeconomia envolve tudo, uma série de outros fatores, tá? Então, o que a gente pode concluir aqui? Que, de fato, existe uma relação, mas hoje, em que a gente vê a inflação muito alta e a taxa de juros muito alta, espera-se nessa linha vermelha aqui do gráfico que ela caia, essa é a projeção que se tem hoje, no final do primeiro semestre de 22, e a taxa Selic continua subindo até um determinado patamar que a gente começa a ver a inflação cedendo e espera-se que a taxa de juros também ceda, tá? Então, essa é a dinâmica. Agora, o que é o remédio amargo que a gente falou? Eu trouxe aqui para vocês verem, para a gente concluir, que quando a meta Selic estava baixa no início do nosso histórico, a taxa de desocupação, ou seja, o desemprego, também era baixo. De repente, o Banco Central, lá por volta de 15, 16, subiu a taxa de juros. Para quê? Para combater a inflação. Olha para onde foi o desemprego. Subiu para caramba nessa série. E depois perdeu-se um pouco a relação, porque veio a pandemia, o desemprego aumentou muito, não foi por causa necessariamente da taxa de juros, e hoje a gente tem um desemprego relativamente alto, diminuiu um pouco do pico da pandemia, mas ainda alto e pior, uma taxa de juros muito alta. Então, essa aqui foi a nossa discussão. Espero que você tenha gostado. Muita gente começa a se questionar até que ponto deveria se usar a taxa de juros para combater a inflação, mas o ponto é que quando a gente fala de expectativa do mercado, e o banqueiro central também tem essa atribuição de manter as expectativas sob controle, ele está fazendo o que se espera, ou seja,
taxa de juros está subindo para combater a inflação e tomara que nesse segundo semestre a inflação comece a cair e a taxa de juros também comece a cair para a gente poder oxigenar a economia e crescer de novo a nossa economia brasileira, tá bom? Eu fico por aqui, obrigado pela sua participação, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau!